Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glorificamos a Deus por esta noite feliz que Ele nos dá de estarmos aqui na sua casa, na sua igreja, aqui no seu templo, aqui nesta filial. E é muito bom poder estar com o pastor Samuel Guerra, estar cultuando com ele. Nem sempre a gente pode, e quero lhe agradecer pelo convite, a confiança, agradecendo ao evangelista Osias Gomes pela liberação, e também, meus irmãos, estou feliz por estar aqui com a Igreja do Senhor, obreiros, jovens, adolescentes. Acredito que as famílias foram nesses dias abençoadas, impactadas com este trabalho. Queremos neste momento parabenizar o pastor Samuel, a nossa irmã Ana, toda a sua família, aos obreiros por esta iniciativa. Tratar de família é tratar da base de toda a sociedade. É tratar daquilo que Deus pode fazer no seio e a partir da família, mas também mostrando os perigos, os desafios, os riscos que as famílias enfrentam, os bombardeios que nós estamos tendo no dia a dia. Então, queremos glorificar a Deus por esse trabalho, seminário para casais. E o tema proposto para reflexão nesta oportunidade é, digam comigo, a família sobrevivendo às águas do juízo divino. Eu vou repetir: a família sobrevivendo às águas do juízo divino. Como o tema já sugere, os irmãos devem entender, aqueles que leram a apostila, de que essa apostila trata-se de uma análise acerca da vida de Noé, da sua casa, da sua família, os problemas enfrentados por ele, por sua família, os desafios que ele teve ao receber de Deus uma grande incumbência, e também a mensagem que ele recebeu de Deus. Entretanto, queridos irmãos, o tema proposto nesta lição remete-nos ao juízo divino. E talvez você se pergunte o que tem a ver Noé, o dilúvio, com o juízo divino. Nós temos que entender que a Bíblia, existe textos, é claro que na sua interpretação são literais, existe textos figurados, existe textos que, apesar de serem literais no Antigo Testamento, mas que servem de uma tipologia bíblica para representar também algo que acontecerá no futuro. Digo, por exemplo, no caso, exemplos que quero citar aqui, de Abraão, por exemplo, o caso, digo, de Rebeca. Os irmãos sabem que Rebeca foi recebida por Isaac, mas antes, diz a palavra de Deus, que Eliezer, um servo, foi ao encontro desta para trazê-la ao encontro de seu senhor Isaque. E esse texto do Antigo Testamento é uma tipologia bíblica daquilo que irá acontecer dentro da perspectiva escatológica. Ou seja, aquela história representa o arrebatamento da igreja. Rebeca representa a igreja. Isaque representa Jesus.
O servo que vai buscar Rebeca representa o Espírito Santo. E observem, nós não vamos tratar aqui acerca dessa história, mas apenas para dar exemplo acerca de textos bíblicos do Antigo Testamento que servem de tipologia para aquilo que irá acontecer, apontando para Cristo. Então, queridos irmãos, o texto que nós vamos ler encontra-se em Gênesis capítulo 7, e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor. Nós vamos ler o versículo de número 1, Gênesis capítulo 7, versículo 1, vejamos o que diz a palavra de Deus. Depois disse o Senhor a: entra tu e toda a tua, onde? Porque tenho visto que és diante de mim nesta geração. Como dizia, irmãos, esse texto, essa história de Noé, se eu perguntasse aqui, quem nunca ouviu falar a história de Noé, eu acredito que não teria sequer uma mão levantada. Todos, até mesmo aqueles que não são evangélicos, até mesmo as crianças, um dia já ouviram a história do dilúvio de Noé. E como disse no princípio, isso remete ao futuro, ao juízo divino, porque a história do dilúvio, apesar de ser literal, isto é, de fato aconteceu, ela representa, irmãos, aquilo que irá acontecer. E podemos aplicar algumas partes daquele juízo de Deus naqueles dias para o juízo que está por vir à humanidade. Claro que Deus não irá castigar o homem com água, até porque nós veremos mais à frente que o próprio Senhor, ele fez um pacto com Noé, e colocando como sinal o arco-íris, todos nós sabemos disto, que não iria mais destruir a humanidade com água. Mas nós podemos aplicar a história de Noé, do dilúvio, para o juízo, como diz, da seguinte forma: Noé representa a igreja que está pregando a uma geração hostil à palavra de Deus. Noé viveu dias entre pessoas hostis, antagonistas a Deus e a tudo que estava relacionado a ele. Depois, podemos dizer que a arca, ela representa Jesus por meio da igreja. E todos aqueles que entraram na arca foram salvos da condenação de Deus naqueles dias. E todos quantos adentrarem a Cristo por meio da proclamação do Evangelho, vindo a Ele, recebendo-o como Senhor e Salvador de sua vida, estarão livres também do juízo vindouro. Percebam que todo o texto estará fundamentado na história de Noé, acerca dele, da sua casa, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos que entraram na arca. E a arca os salvou do dilúvio, assim também como o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo salvará aqueles que receberem a Jesus como seu Senhor. Se os irmãos entendem isto, digam amém. Queridos, a introdução da nossa apostila vem trazendo acerca da proposta e reflexão a ser apresentada acerca das razões que levaram Deus a derramar seu juízo sobre a geração ou sobre a geração antediluviana. Eu gostaria de dar uma introdução e pedir aos irmãos que tivessem paciência e atenção,
para nós entendermos o que de fato aconteceu naqueles dias. A primeira coisa que precisamos entender é que, quanto ao tempo bíblico, ao cenário bíblico, está dividido em 7 dispensações. Quantas dispensações? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, a graça e a dispensação vindoura, que é onde Deus estará governando a terra. Mas falar da dispensação da consciência é exatamente o período que vai, a partir do momento que o homem peca, e este começa a entender aquilo que estava fazendo, e vai até exatamente o dilúvio. Os estudiosos entendem que o período da dispensação da consciência corresponde a um período de 1565 anos. Repito, vai do momento da queda do homem até ao dilúvio. E nesse período é também conhecido na Bíblia como período antediluviano. Este período relata exatamente tudo aquilo que aconteceu antes do dilúvio. E algumas razões fizeram com que Deus, Ele desse a sentença daquela geração de que seria destruído por água. Todos nós conhecemos a história de Noé, como disse no começo, e de que a palavra de Deus revela que a partir de Adão, pois o primeiro propósito da nossa lição de hoje é mostrar a mistura entre as linhagens piedosa e a linhagem ímpia. Os irmãos encontrarão isso em Gênesis capítulo 6, o versículo 2 e também versículo 4. Uma vez Adão tendo filhos, os irmãos sabem que Deus deu 2 filhos a princípio a Adão, chamados de Caim e Abel, e Caim pratica um homicídio, matando o seu próprio irmão, e Deus dá outro filho àquele casal chamado Sete, cujo nome significa restituição. Deus estava dando outro filho no lugar daquele que havia sido morto por seu irmão. E diante do relato bíblico, nós vamos ter a partir de então 2 genealogias, 2 linhagens da família de Adão. Nós vamos ter a linhagem de Caim e nós vamos ter a linhagem de Sete. A linhagem de Caim, meus irmãos, nós vamos ver em alguns versículos bíblicos que era uma linhagem de onde ascendeu a maior parte do pecado da humanidade. Primeiro porque sai de Caim o primeiro homicídio da terra. E percebam que toda a atividade diabólica, ela começa no seio da família. A primeira tentação aqui na terra começa entre o casal. O diabo tenta a mulher, que por sua vez leva seu marido, e pecando ambos, ele consegue levar discórdia entre o casal, porque a Bíblia diz que Adão, uma vez pecado, e Deus o chamou e disse: por que estás com vergonha, Adão? Por que estás se escondendo? E diz a Bíblia que ele começa a culpar a mulher. Perceba que começa a contenda dentro de casa, e a contenda começa exatamente no casamento. Ele diz: foi a mulher. Depois, Caim mata o seu irmão, e isso se dá no seio da família. Depois de Caim, queridos irmãos, vem um homem chamado Lameque. E Lameque é o primeiro homem, pelo menos conforme o relato bíblico, na terra, a possuir 2 mulheres, a exercer a poligamia. Gamia, casamento, poli, mais de 2. Isto é,
ele tinha mais de uma mulher, duas mulheres. E a Bíblia diz que o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Com Ada, a Bíblia diz que ele tem 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Com Zilá, a Bíblia diz que ele tem Naamá. Eu quero explicar isso aos irmãos nesta introdução, para mostrar exatamente o que aconteceu no seio da família de Caim. Primeiro acontece um homicídio, violência dentro de casa. Segundo, começa a prostituição, isso da mesma família, Lameque. Segundo, irmãos, terceiro, os filhos de Lameque se deram a arte da beleza, a arte também do cobre, do ferro, da música, artes estas que foram utilizadas para o mal. Porque a Bíblia diz que Jabal, ele foi o pai daqueles que criam gados e moram em tendas. E a partir daquele momento houve uma ruptura, porque os seres humanos se alimentavam de legumes, ofereciam a Deus sacrifício, e aquele homem começou então a trabalhar na pecuária, a comer carne, e quem sabe também do seu próprio sangue. Depois o seu irmão Jubal se dedicou à música, e a música é um dos instrumentos que o diabo, ele tem se utilizado para corromper as pessoas. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Às vezes, existem músicas que estão surgindo, irmãos, que deturpam o caráter da família, sim ou não? Existem músicas que às vezes eu fico pensando como um pai de família permite ser tocada em casa, uma música que incita a prostituição, uma música que incita a própria traição conjugal, a música que incita a violência dentro de casa. E os irmãos sabiam que a música é algo que mexe com o psicológico e consequentemente com as nossas ações? Os irmãos sabiam disso? Algumas pessoas, inclusive, eu não sei se os irmãos percebem, elas se tornam impactadas pela música. A música muda às vezes até as ações das pessoas. As pessoas agem muitas vezes em função daquilo que escuta como música. O que eu estou querendo dizer é que o diabo coloca na mão da família de Caim um instrumento poderoso, capaz de intervir no comportamento humano, chamado de música. E isso foi oriundo do filho de Lameque, por nome de Jubal. Tubal-Caim, por sua vez, foi o pai daqueles que criou materiais ou instrumentos de cobre e de ferro. E nós vamos perceber que nos capítulos posteriores ao capítulo 4, onde narra o que eu estou lhes dizendo, mostra que a terra, aquela geração, se encheu de violência. E o que nos faz entender é que muitos daqueles instrumentos de cobre e de ferro, criados por Tubal-Caim, foram criados com a finalidade também de causar males aos seus pares aqui na sociedade. E por fim, meus irmãos, Naamá, a filha de Zilá, que o seu nome já representa exatamente o que estava acontecendo naquela sociedade. O nome de Ada, a primeira esposa de Lameque, significa sombra. Zilá significa esbelta. E Naamá representa beleza na sua forma de ostentar para atrair a atenção dos homens. E conforme alguns teólogos, como o nome de mulher não entrava em genealogia, o nome de Naamá entra na genealogia de Caim, sendo um indício de que a prostituição estava começando de sua forma oficial na terra.
Segundo os estudiosos, Lameque, por ser de uma família poderosa naqueles dias, ele fez um harém, um prostíbulo para pessoas de alta sociedade. Eu estou mostrando aos irmãos os pecados que estavam ascendendo à sociedade daqueles dias, e todos estes da família de Caim. O texto bíblico também chega a dizer no capítulo 4, no versículo 21, que quando Caim ele mata seu irmão Abel, e ele vai para uma cidade chamada Nod, morar ali, ele conhece a sua esposa, e tem filhos com ela, e quando nasce o seu primeiro filho, preste atenção, irmãos, ele coloca o nome do seu filho, e o nome do seu filho passa a ser depois o nome da cidade. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a família de Caim é a primeira família a colocar nome da sua família em cidades, fazendo ascensão ao nome da família de uma forma orgulhosa, egocêntrica. Eles estavam dizendo: eu quero que o nosso nome apareça. Não havia espiritualidade naquela família, não havia um sentimento de dependência de Deus, ao passo que a família de Sete era totalmente diferente da família de Caim. Enquanto um dos primeiros filhos de Caim, ele recebe o seu nome é o nome da cidade, a Bíblia diz que quando nasce o filho de Sete, Enos, aquele homem começa a invocar o nome do Senhor. E esta citação bíblica faz referência exatamente ao culto público. Segundo os estudiosos, a família de Sete teve a preocupação não de colocar o seu nome na cidade, não de colocar o seu nome em alguns edifícios, mas eles tiveram a preocupação de dizer: nós precisamos ir à rua e enaltecer o nome do nosso Pai, porque a tudo pertence a Ele. Eles começaram a adorar a Deus. Segundo a família de Sete, sai pessoas como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. É da família de Sete que também vai sair Noé. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, que no capítulo 6 do Gênesis, diz o texto sagrado que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Eu já disse aqui em uma outra oportunidade que existem pessoas que interpretam esse texto como sendo os filhos de Deus, anjos que desceram do céu, viram as mulheres formosas e tiveram relações com essas mulheres, e que como fruto desta relação surge então um gigante na terra. Mas exatamente esses filhos de Deus são exatamente a linhagem de Sete, que se relaciona com a linhagem pecaminosa de Caim. Se os irmãos me compreendem, digam amém. Isto porque o que é santo tem que ser santo. E a Bíblia diz aos Coríntios, na sua segunda epístola, Paulo diz, no capítulo 6, versículo 14, que aquilo que é santo não pode se misturar com o ímpio. Não tem, irmãos, como conciliar água com óleo. Há um jugo desigual entre crente e descrente, e o Senhor estava dizendo: não tem como unir isto. E aqueles homens se uniram, e a Bíblia diz que esta relação foi mal aos olhos do Senhor. Segundo lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo começou a contender com o homem. E a expressão contender significa ir ao contrário, a dizer não.
Isso não é permitido, vocês estão na contramão de Deus. Mas eles continuavam a pecar, a ponto do Espírito Santo dizer: eu não vou mais continuar contendendo com o homem. E é aí, queridos irmãos, que a violência se acende de forma assustadora. A inversão de valores começam a acontecer nos dias de Noé. Aquilo que era errado passa a ser certo, e aquilo que era certo passa a ser errado. No capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, uma poesia que incitava a violência, porque a Bíblia diz que Lameque chama suas duas mulheres, Ada e Zilá, e diz para aquelas mulheres: ouvi o meu dito, mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu, matei um jovem porque me pisou. E para aquilo que ele dizia era alvo de aplausos. Imaginem o que é um homem chegar em casa e dizer: eu quero que vocês escutem uma poesia que eu fiz. E a sua poesia é lírica, fala de amor? Não, fala de violência. Eu matei 2 homens e eu gostei porque um me feriu e eu revidei matando-o. O outro me pisou e eu também matei. E isso era alvo até de poesia naqueles dias. O Espírito do Senhor, ele não suporta aquilo que estava acontecendo. E diz a Bíblia que Deus chama a Noé, em meio àquela violência, em meio àquele pecado, e diz: Noé, o meu espírito não mais contenderá com o homem. Eu quero que você construa uma arca, uma grande arca de 300 côvados de comprimento, que equivale a quase 130 metros de comprimento. Você vai fazer, Noé, uma arca com uma largura de 22 metros e meio e também de 13,5 metros de altura. Você vai fazer em 3 andares, e eu quero que entre nesta arca. Diga comigo: você, a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Diga comigo: Deus sempre cria brechas, abertura, refúgio para a família. Eu gostaria que você dissesse à pessoa que está ao seu lado: em meio a tanto pecado, a tanta violência, a tanta maldade, mas Deus abriu, colocou um refúgio aqui na terra para a tua família, para a tua família. Enquanto o mundo está indo, irmãos, de mal a pior pecado, o Senhor está dizendo: mas a minha arca está aqui, para que você e a sua família entre. E Deus se preocupa tanto com a família, que Ele diz: eu quero que você entre na arca, mas eu não quero que você entre sozinho, Noé. Eu quero que você entre com a sua família. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus. Diga comigo: Jesus, eu quero entrar na arca, mas eu não quero entrar só. Diga: eu quero que meus filhos, eu quero que o meu esposo, eu quero que a minha esposa, a minha família, entre comigo na arca, Senhor. Protege a minha família da arca, Senhor. Eu venho como profeta de Deus te dizer que a arca está aberta, o evangelho está sendo pregado, a igreja está falando de Jesus a este mundo hostil. E deixa eu te dizer algo nesta noite: a tua família vai entrar na arca, vai entrar na arca. E quem ainda não entrou, e você está dizendo: tira Jesus de lá, Ele está te dizendo nesta noite: eu vou trazer também para a arca. Continua pregando, continua buscando.
Aleluia. O Senhor disse: Noé, eu te quero na arca com a tua família. Eu apresentei aos irmãos aqui aquilo que levou Deus a trazer o dilúvio à terra, a maldade dos homens. Mas, queridos irmãos, o segundo tópico da nossa apostila é o que Noé e a sua família fizeram para escapar do juízo de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o que fazer para fugir do juízo de Deus? Primeira coisa, precisamos saber que há um juízo esperando todas as pessoas, sim ou não? Porque todas as pessoas hão de prestar conta a Deus. Mas o que fazer para se livrar desse juízo de Deus? Assim como Noé fez. Noé, diz a Bíblia, que juntamente com a sua família, eles creram em Deus. Imagina o que é você estar em um mundo hostil ao Evangelho, e Deus chegar para você e dizer assim: Noé, eu vou acabar com o mundo em água. Eu estou falando, irmãos, de um homem que não tinha Bíblia para ser guiado. Eu estou falando de um homem que não tinha, como nós hoje, graças a Deus, culto de doutrina para ser instruído da palavra de Deus através dos nossos pastores. Eu estou falando de um homem que não tinha classe de discipulado para aprender acerca da fé. Eu estou falando de um homem que não passou por nada disso, e de repente Deus chama-o e diz assim: eu vou acabar com o mundo em água, mas eu quero que você construa uma grande arca, para que você e a sua família entre nela. Eu pergunto aos irmãos, se não fosse fé, seria possível aquilo acontecer? Sim ou não? Sim ou não? Mas o escritor de Hebreus disse que Noé foi reputado como justo, como um daqueles que estão na galeria dos heróis da fé, porque ele disse: se Deus está dizendo, eu creio. Aleluia. Tem coisa que Deus fala com a gente que é difícil até de entender. Tem coisa que a gente escuta da parte de Deus. Eu não sei se você já ouviu Deus falar com você, com a sua família, alguma coisa, e você parar, botar a mão no queixo e dizer assim: Senhor, não é por nada não, mas eu não vejo como isso é possível. Deus já fez alguma promessa à sua família, e você chegar em casa e dizer assim: Senhor, eu sei que Tu és grande, que Tu manda no céu, que Tu manda na terra, mas assim, Senhor, não é por nada não, mas eu acho meio difícil isso acontecer com a minha família. Sabe, irmãos, um dia que Deus chamou Gideão e disse assim para ele: eu quero te usar, Gideão, para salvar a tua casa, salvar a tua família. Eu quero te fazer um grande líder desta nação. Aí Gideão diz assim: Senhor, não é por nada não, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Segundo, a minha família é a menor da tribo de Manassés. E terceiro, a tribo de Manassés é a menor de Israel. Aí o Senhor olha para Gideão e diz: e daí? Eu quero fazer. Aleluia! E quando Deus quer fazer, Ele faz, irmão. Não importa o que as pessoas achem, não importa as opiniões, não importa se vão acreditar ou não, aquilo que Deus fala, Ele faz, Ele faz, Ele faz. E eu quero profetizar para você aqui nesta noite, acerca da tua casa, acerca da tua família. Eu vim aqui te dizer da parte de Deus, que o diabo não tem estado satisfeito com o teu casamento,
que o diabo não tem estado satisfeito com o teu marido, com a tua esposa, com a união que está acontecendo na tua casa com teus filhos, e você já está percebendo, escuta, você tem percebido que ele tem tentado acabar com a tua casa, atacando os teus filhos, atacando o teu marido, atacando a tua esposa. Ele está querendo criar contenda, ele está querendo dividir, ele está querendo tirar sentimentos, ele está querendo destruir. Mas nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, diante de tudo aquilo que você ouviu durante a semana, o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: a tua família é minha. Você crê que a tua família está nas mãos de Deus? Levante a sua mão, por favor. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. E comece agora a entender pelos olhos da fé aquilo que está acontecendo lá. As investidas, os ataques. Aleluia. Arabachora bacadarabai. Dorgemincho furia. Oh, pelo inimigo das nossas almas, você não estaria aqui com a tua esposa. Você não estaria aqui com os teus filhos. Os teus filhos não estariam aqui na casa do Senhor. Por ele, o teu casamento nem existia mais. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: creia, creia. Mas, irmão Flávio, o meu esposo é descrente, não entende dos mistérios de Deus. Mas você crê que ele vai entrar por essas portas aqui? Que ele vai ser batizado com o Espírito Santo? Que Deus vai levantá-lo como obreiro aqui nesta igreja? Que teus filhos serão bênçãos e darão frutos aqui nesta igreja e nesta cidade? Quantos acreditam aqui nesta palavra? Levante a sua mão. Creia. A primeira coisa que Noé fez quando Deus falou foi: eu creio, Senhor, eu creio. Noé creu e disse: eu vou colocar as mãos na obra. O que é que eu tenho que fazer? O Senhor disse: você vai pegar madeira de gofé. Diga comigo: Deus dá um modelo. Eu ouvi muitas vezes o pastor Samuel dizer em Lagoa do Carro: Deus, irmãos, Ele nos dá tudo o que a gente precisa, é só a gente seguir, Ele dá o modelo. Deus deu a medida do comprimento, da largura, da altura, até o tipo da madeira. Deus disse: vai ser de gofé. Diga comigo: Deus quer que tudo seja conforme o seu manual. Quer ganhar a tua família? Obedeça, creia. Diz a Bíblia que Noé creu, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família. Terceiro, Noé abraçou o projeto de Deus. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: você já entendeu o projeto de Deus? Pergunte mais uma vez: você já entendeu?
Aí diga assim: abrace-o, aceite, permita que o Senhor execute o projeto dele na sua vida. Aleluia. Nesta noite entenda e diga: Senhor, qual os teus projetos para minha família? Eu quero aceitar os teus projetos. E se o Senhor disser para você: o caminho é este aqui, não duvide, não fique titubeando, faça como Abraão, quando Deus disse: sai, levanta e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha bússola, Abraão não sabia nem o nome da cidade, mas disse: eu vou, o projeto é esse, eu vou. Aceita o projeto de Deus. A Bíblia diz que Noé, ele recebe o projeto de Deus e abraça. Depois, Noé obedece à ordem de Deus. Ele constrói a arca. E diz a Bíblia aqui por 120 anos. Por quanto tempo? Nós não estamos falando de 120 dias. Nós estamos falando de 120 anos. Era Noé construindo a arca. O apóstolo Pedro diz que enquanto construía, Noé pregava, dizendo: o Senhor vai trazer um grande juízo sobre esta geração. Mas aqueles que se arrependerem, aqueles que crerem e entrarem nessa arca, serão livres do juízo de Deus, do dilúvio. Eu pergunto aos irmãos: será que as pessoas zombavam de Noé? Sim ou não? Será que as pessoas riram de Noé? Mas Noé disse: se foi Deus que mandou, eu vou obedecer. Noé, ele obedece, constrói a arca. E terceiro e último, como um sinal, o resultado da obediência a Deus, Noé recebe o cuidado de Deus. A Bíblia diz que entrou Noé na arca, juntamente com a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus. Eu acho lindo isso aqui, irmãos. Nós vamos ver em várias partes de Gênesis a expressão Noé, a sua esposa, seus filhos e que? Diga assim: toda a família na arca. Você pode dizer mais uma vez comigo? Toda a família na arca. Deus diz a Noé: entra na arca, e ele entra, fecha a porta. Diz o texto sagrado que Deus fecha por fora, e depois de 7 dias o Senhor começa a mandar chuva sobre a terra, e por 40 dias e 40 noites, aquela chuva estava caindo. Foi tanta água, irmãos, que o escritor de Gênesis chega a dizer no capítulo 7, que cerca de 15 côvados acima das montanhas foi a altura que as águas ficaram. Cerca de 7 metros acima das montanhas, porque as águas cobriram. Aquela arca ficou como um navio, e diz a Bíblia que todo ser vivente que respirava expirou na terra, desde o réptil até as aves do céu. Mas quem estava na arca pôde gozar do salvamento de Deus daquele juízo.
Eu quero concluir neste momento dizendo que Deus há de julgar a terra. Os nossos dias, irmãos, os nossos dias, a nossa geração está tão pecaminosa quanto os dias de Noé. A prostituição, a violência, e assim como Deus trouxe juízo para aqueles dias, Ele trará também para os nossos. Mas aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, aqueles que estão recebendo a palavra de Deus, e que estão correndo para esta arca aqui, serão salvos do juízo vindouro. Eu quero concluir te dizendo: se obedeceres a Deus, e se creres, a tua casa será salva, entrará na arca você e toda a sua família contigo. Quantos dizem amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Rapidamente eu quero concluir esta reflexão bíblica fazendo uma oração por você e por sua família. Pai bendito, Senhor Jesus, eu quero te louvar nesta noite, Senhor, por tua palavra falada aos nossos corações. Eu quero, Senhor, te louvar pelas famílias aqui representadas. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós estamos sendo instruídos, fortificados, nós estamos sendo aqui vacinados por tua palavra, para enfrentarmos, Senhor, os desafios, as lutas, as intempéries que nós enfrentamos, ou que venhamos a enfrentar no seio da nossa família. Senhor, diante de tanto ataque demoníaco, diante, Senhor, de tantas as investidas que as nossas famílias têm tido, eu quero te agradecer porque aqui nós estamos. Eu quero te agradecer, Senhor, a Deus, pelos maridos que aqui estão, pelas esposas, pelos filhos, por aqueles que não estão aqui, Senhor, por algum motivo, mas que estão sendo representados por alguém de sua família. E a oração que eu te faço nesta noite, alcança, Senhor, todos desta família. Senhor, aumenta a fé, ajuda-nos a obedecermos a tua voz, a compreendermos os teus projetos, a abraçarmos, a aceitarmos o teu projeto para as nossas vidas, para as nossas famílias, e que o Senhor nos ajude a estar na arca, Senhor, com toda a nossa família, a nos encontrarmos contigo, Senhor, em um dia, no dia do arrebatamento da igreja. Livra-nos da condenação, Senhor, em que o mundo está, Senhor, para ser do teu juízo. Guarda-nos em ti, e que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, na vida, Senhor, dos maridos, das esposas, dos filhos, e que frutos sejam dados para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: eu e a minha casa estaremos na arca. Diga mais forte: eu e a minha casa, em nome de Jesus, estaremos na arca.